também um campeão, né, paralímpico e, ao mesmo tempo, um empreendedor. O Renato é um sócio fundador de um banco, né, e vai contar a sua trajetória aqui para nós e como foi esses dois movimentos na vida dele, né, o esporte e também o empreendedorismo. Temos aqui vários membros do Open Mind que com certeza aí vão interagir. Afinal de contas, a gente convida os nossos membros para toda sexta-feira de manhã vir aqui não para uma live, mas para uma reunião, né? Para a gente conversar, para a gente interagir. Eu acho que esse é a grande graça aqui do negócio. Vamos dar alguns minutos para as pessoas irem entrando para a gente poder começar a nossa transmissão. Só um minutinho. Peraí. Usa o tema na web ou baixa a versão mais recente do aplicativo. Peraí, só um minutinho. Tem gente falando que o link não está abrindo. Deixa eu mandar novamente aqui para a turma. Eu estava num link que eu acho que ninguém autorizou, Lúcia. Aí eu troquei por o último que mandaram aqui no grupo. Pode ser que tenha algum link confuso aí, não tenho certeza, tá? Deixa eu mandar aqui. Só um minuto. Eu te mandei no WhatsApp o link correto aqui, Lúcio. Ô Lúcio, o que você mandou hoje, Ah, talvez seja isso. O que você mandou individual tá diferente. Então acho que é então isso. E eu fui no último no último que você encaminhou. pode é ser isso. isso. A galera deve estar no outro lá. Isso. E eu achei estranho, porque como eu já tinha dado 8 e 2 e não tinham aprovado, eu falei, devo estar no link errado. Aí eu fui no. Não, mas eu acho que o link é o mesmo. É porque a gente abriu a sala. Ah, não, o link está diferente mesmo. Ele vai mandar outro. Estou mandando para a turma aqui. Só mais um minuto a gente já começa, pessoal. Dá tempo aqui da turma entrar, a gente impactar aí o maior número possível de membros aqui do Open Mind. Peço essa paciência aí para vocês de mais 2 minutos. Que isso, homem? Isso que vou saber isso, cara. Aí entra no grupo. Sim, cara. Pronto. Bom, pessoal, então, enquanto a turma chega aqui, quero agradecer a todos vocês aqui pela presença. Essa é mais uma iniciativa aqui do nosso Comitê de Esporte e Saúde do Open Mind, né? Estamos aí toda sexta-feira, 8 horas da manhã, trazendo para vocês aqui conteúdo, trazendo para vocês aqui também assuntos ligados à saúde e ao esporte, né? Essa é uma iniciativa nossa que vem ganhando cada vez mais adesão. E lembrando a vocês que nós teremos no dia 7 de março, é um sábado, uma atividade esportiva do Open Mind presencial. Nós vamos no Parque do Ibirapuera fazer uma segunda caminhada do Open Mind, né? Por que de uma caminhada? Porque é um esporte democrático, né? A gente sabe que temos no Open Mind atletas de ponta, como o Renato Leite, mas temos pessoas também que estão começando agora, né? Que ainda estão saindo do sedentarismo. Então, a caminhada ela é democrática até porque você consegue ter o fôlego, né? Independente da sua preparação para você caminhar e fazer networking, ou seja, caminhar e conversar. Então, é a segunda, é o segundo momento que nós estamos fazendo isso. Vai ser um encontro na Clínica Vita, que fica em frente ao Ibirapuera. Teremos lá um brunch, seguido de um alongamento, para a gente poder sair, né? E vamos ter uma camisa especial aí para esse evento, né? Para esse encontro. Então, recomendo a vocês aí participarem, colocarem na agenda, dia 7 de março, sábado, a partir das 7 da manhã, no Ibirapuera. Conto aí com a presença
de vocês, né? Então, temos uma agenda bem interessante. O último recado aqui que eu quero dar para vocês é que estão abertas as inscrições para a sexta turma do Open Mind Academy, né? Que é a nossa formação de conselheiros consultivos. Nós já formamos aí quase 200 pessoas, e nós nos orgulhamos de dizer que mais de 80% dessas pessoas já têm contratos com empresas e estão atuando como conselheiros consultivos. Isso é um grande diferencial no mercado, porque nós sabemos que muitas vezes essas pessoas elas acabam fazendo uma formação e não tendo a oportunidade de se inserir no mercado. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês 2 vídeos de 40 segundos para vocês entenderem como que o Open Mind vem construindo relevância na vida das pessoas, não apenas trazendo conteúdo, mas também inserindo essas pessoas no mercado como conselheiros consultivos. Isso é para nós um motivo de muito orgulho, porque a gente ajuda duplamente, né? Nós ajudamos as empresas colocando executivos com experiência e ajudamos também os executivos a darem esse passo na carreira. Oi pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Vieira, CIO Global da CMPC. CMPC é uma empresa de papel e celulose chilena que atua em mais de 10 países. Hoje estou baseado no Chile e sou membro do Open Mind já há algum tempo. Tive o prazer de ser selecionado como conselheiro nos últimos 2 processos do programa Open Mind Academy, um programa que é muito sério, rigoroso e que visa conciliar aí as necessidades das empresas com a experiência dos executivos, né, do Open Mind. Para mim tem sido uma experiência muito interessante, tenho conseguido ajudar as empresas e tenho aprendido muito com as empresas também. Então, recomendo a todos que entrem de cabeça dentro desse programa, busquem aí mostrar sua experiência e realmente tenho certeza que o grupo, né, o Open Mind, junto com o programa Open Mind Academy, pode ajudar bastante as empresas do nosso país e também ajudar os executivos a se desenvolver a cada dia. Então aproveitem bastante o programa e sucesso a todos. Bom, pessoal, eu vou passar o próximo aí, deixar para o final, porque nós já estamos aqui às 8h10. Mas sobre o nosso programa aqui, quem tiver interesse pode me procurar, pode procurar um dos gerentes, né? Membros do Open Mind têm 15% de desconto, então vale muito a pena aí vocês avaliarem esse próximo passo na carreira de vocês. Eu quero chamar aqui ao nosso palco Renato Leite. O Renato Leite, ele é sócio fundador do Parabank, ele também é atleta paralímpico, foi capitão da seleção brasileira de vôlei paralímpico, medalhista pan-americano, multimedalista, né? Então é um cara que vai contar uma jornada de empreendedorismo e também de superação, né? Ele, como atleta paralímpico, ele é um orgulho aqui para o Brasil, né? Conquistando muitas medalhas. Então, poxa, é um duplo desafio, né? Como que uma pessoa consegue conquistar medalhas e, ao mesmo tempo, empreender no nosso país, né? E ainda criando um banco, né? Uma instituição financeira. E vocês vão entender aqui que o banco deles tem um propósito, tem um diferencial em relação ao mercado, mas eu vou deixar o Renato Leite contar a sua história. Então, Renato, muito obrigado. Renato é nosso vizinho aqui, o Parabank fica aqui no Domo, né? Onde é o escritório do Open Mind. Então, temos a oportunidade aqui de estar do lado dessa fera. Obrigado, bom dia a todos e a todas aí. Obrigado, Lúcio, por toda uma honra estar aqui falando com vocês, né? Uma satisfação imensa também. E vamos aproveitar o tempo. Eu falo que o nosso ecossistema também tem esse lado inspiracional. Vocês vão entender um pouquinho aí de toda a minha jornada, do nosso ecossistema como um todo, né? O Parabank, o Parainstituto. E deixa eu só colocar aqui a apresentação. E, pessoal, eu vou falar um pouquinho da minha jornada aqui, tá? Falar também, abordar como a tecnologia e a inclusão, ela caminha lado a lado realmente. A gente unindo tecnologia e inclusão, a gente consegue reabilitar mais vidas, né? O nosso grande propósito aqui do nosso negócio
Eu, como cofundador do Parabenc e do Para Instituto, juntamente com o Gelson, o nosso grande propósito é reabilitar a vida, os sonhos e o futuro das pessoas. E isso aconteceu, eu falo que hoje realmente eu vivo o meu propósito, né? Não só hoje, mas a gente vai descobrindo realmente assim o sentido da vida, o que a gente pode agregar cada vez mais na vida das pessoas, e eu compactuo demais com isso. Então, hoje eu sou empreendedor com propósito em muitos setores. Eu também ajudei a fundar outras empresas, sou investidor em outros segmentos também, mas aonde eu coloco toda a minha energia é na minha família e aqui nos meus negócios, o Parabenc e o Para Instituto, né? Eu sou casado, sou pai de 2 filhos, o Henry Leite, que também já é um atleta federado hoje, o Sub-13, joga o Sub-13, e o Léo Leite, que é um outro menino de 5 anos de idade. E possivelmente tenha esses trejeitos também para se tornar um atleta. O Henry já está federado, né? Eu já sou casado há 18 anos, e a minha história começa o seguinte: eu nasci ali entre Diadema e São Paulo, eu nasci na periferia de São Paulo, né? Sou da década de 80, onde muitos aqui também possivelmente da década de 80, onde o nosso país era carente ali relacionado ao futebol. Nós somos de um país que respira futebol. Eu não sou diferente disso, inclusive lá na frente vocês vão saber, eu também tenho um negócio relacionado a agenciamentos esportivos, principalmente dentro do futebol. E o meu grande sonho era se tornar um jogador, um atleta de futebol. Só que ali na década de 80, desde 1970, nós não ganhávamos a Copa do Mundo. Teve a frustração no ano que eu nasci, né, que foi 82 ali, de perder com um baita time, de perder também uma outra Copa. E aí surgiu uma nova figura pública, esportista, empresário, o Ayrton Senna. Então é um cara assim que eu admirava muito e admiro muito, né, desde criança. Então eu me lembro que o meu pai parava aos domingos, a gente almoçávamos sempre junto em família e nós assistíamos a corrida. E ali me dava uma sensação muito legal. E desde ali eu sempre declarei para o meu pai, sabe, de falar: pai, um dia eu quero ser igual esse cara, eu quero representar o país. E eu sempre falo isso também, assim, em qualquer bate-papo, nas minhas palestras, em papo com qualquer pessoa, que a gente tem que realmente, a nossa palavra, ela tem realmente poder. Então, o que a gente declara, o que a gente fala, ela tem uma grande chance de acontecer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Utilizar sempre palavras que vai impulsionar o nosso amigo, os nossos familiares, impulsionar a nossa vida, evitar palavras que vão nos trazer para baixo. Então, eu sempre acreditei muito nisso. Depois a gente vai analisando toda essa história. E o meu sonho de ser jogador de futebol, muitos sabem que naquela década ali, final da década de 80, começo da década de 90, toda a parte de mobilidade no nosso país era muito difícil. Então, eu era uma criança ainda ali no final da década de 80, começo da década de 90, querendo ser atleta, tudo. E para chegar aos treinos era muito difícil, né? Era ônibus lotado, cara, era muito difícil. Tinha muitas ruas ainda que não eram asfaltadas. Então, eu me lembro que meu pai, ele sempre falou assim para mim. Meu pai, até com um pouco de conhecimento que ele tinha, não tinha um conhecimento mais aprofundado, né? Hoje a gente fala muito, a gente lê muitos livros, assim, os livros que eu tô lendo, eu passo para ele, os livros que ele está lendo, ele me passa também até para numa reunião de família, a gente falar sobre coisas boas, ter alguns insights, mas do pouco que ele tinha de ensinamentos, ele sempre me falava assim: filho, ó, a única coisa que o papai não quer que você deixe é de parar de estudar, tá? Então, se você quer ser jogador, o papai vai tentar te dar o melhor. Eu sei que eu não tenho muitas condições. Assim, eu não passei fome, mas passei muitas vontades. E meu pai sempre jogou aberto comigo, e claro, mas fui muito feliz, né? Eu tenho uma família, assim, graças a Deus, bem estruturada e me ensinou grandes princípios. E ele me falou isso. Falei: tá certo, pai. E eu agarrei isso assim, e depois a gente vai vendo na literatura contemporânea, né? As literaturas que eu gosto muito hoje, contemporânea,
Napoleão Hills, e aí tem as literaturas também que eu adoro ler, que são as literaturas milenares ali, que fala muito disso, da expansão da consciência, da gente agregar conhecimento, e aí é realmente isso, o que a literatura diz, e aí é o sentimento que eu acredito de todos que estão aqui, né, nessa sala, que é o conhecimento é uma base forte realmente que a gente tem, essa expansão da consciência, e é um ouro que dificilmente a gente vai perder, né? A gente pode perder muitas coisas, às vezes investir em algum local errado, mas quando você investe o seu tempo, expande a sua consciência e tem esse ativo do conhecimento, cara, isso fica enraizado dentro de você. E com isso você tem a chance de galgar outros caminhos, de auxiliar outras pessoas, né? Porque tem isso tá lá na literatura de hoje, mas está escrito há milhares de anos atrás. O rei Salomão já falava que por falta de conhecimento as pessoas sofrem. E isso é real. Eu sofri na pele isso e vi dentro do leito do hospital agregar conhecimento e a minha vida mudar, né? E aí eu vou chegar lá. Então, meu sonho de ser atleta buscava esse negócio de jogar, dificilmente para chegar nos treinos. Treinei com ponta esquerda, que foi campeão do mundo com Pelé. O meu primeiro treinador foi o professor Durval, ponta esquerda do Santos, da seleção brasileira. E era muito difícil chegar nesse treino, né? Por conta de N fatores. Quantas vezes eu fui pendurado no ônibus, uma criança ali de 11, 12 anos de idade, então meus pais já me deixavam ir sozinho. Hoje é mais difícil, a gente procura ali cercar os nossos filhos, né? O meu filho, ele tem 13 anos, eu não deixo ele ir sozinho na padaria que é de frente ao condomínio. Então, no condomínio ele fica mais solto, mas para sair ele tem que sair sempre com os pais ou com algum parente. Então, eu fui pendurado várias vezes, ir para o treino. É uma coisa bem difícil. E sempre estudei de manhã, treinava à tarde. Só que na vida e no mundo teremos muitas aflições, muitas frustrações. Isso é inato. Eu falo isso para todo mundo. Eu tenho frustração todo dia. Só que a gente tem que aprender a lidar com essa frustração, né? Aprender a tomar a pancada, tomar um soco na cara e aí eu posso chorar, eu posso lamentar pouquíssimo, né? Pouco tempo e já pensar na solução. É aí que diferencia as pessoas, eu acredito muito nisso. E eu sou prova viva disso. Então não é que eu sou o fortão, o super-herói que toma pancada, não vou chorar, não vou me lamentar. Isso acontece comigo várias vezes e vem acontecendo na jornada. Porém, eu preciso treinar a minha cabeça, o meu mindset, para revirar isso o mais rápido possível, achar uma solução. Eu costumo dizer, porque os problemas, eles aparecem e todo problema tem uma solução. Então não adianta ficar preso, né, ali no problema, porque a gente vai ficar naquele lamaçal, naquele deserto. E aí ficar, ó céus, ó vida. Não, eu posso ficar pouquíssimo tempo ali, lamentar um pouquinho, mas eu já tenho que olhar para frente. Visão de futuro. Cara, o que que eu posso, se isso está acontecendo na minha vida, é possivelmente para eu ter conhecimento. Aonde eu posso buscar pessoas que já passaram por isso para que eu possa reverter, né? Então, eu comecei a trabalhar também muito cedo, até por algumas frustrações dentro do futebol. Uma delas era exatamente isso, a parte de mobilidade. E eu peguei e falei para o meu pai em 1996, falei, pai, eu quero começar a trabalhar. Porque naquela época crianças com 13, 14 anos já tiravam a carteira de trabalho e poderia trabalhar registrado. Tinha um primo meu que tinha arrumado um emprego no supermercado, muitos de vocês devem conhecer, que é o Sé Supermercados. Acho que muitos de vocês já fizeram compras lá na década de 90. Ele foi até ali o final até o começo dos anos 2000, esse supermercado existia, né? Era de uma família portuguesa, depois foi vendido para o Grupo Pão de Açúcar. Comecei a trabalhar ali na Washington Luiz, em São Paulo. Acredito que muitos de vocês conheçam também. Aos 14 anos de idade, em 1996, onde o nosso país saiu, né, macroeconomicamente falando, assim, saiu de uma hiperinflação, entrou o Fernando Henrique,
conseguiu controlar ali a inflação. Na época ele fez uma banda cambial, então não era um dólar flutuante. O real valia mais do que o dólar naquela época, então era em torno de 96, 97 ali, era em torno de 85 centavos de real, era um dólar. Hoje está 5,25 por um. Então foi numa época também que o nosso país ali, quando houve a entrada do Fernando Henrique, o nosso país ele começou a ter uma prosperidade maior. E eu comecei a trabalhar bem nessa época, né? O empacotador, eu entrei como empacotador. E eu falo que eu sempre tive esse espírito empreendedor, que eu acredito eu falo muito disso, que é a filosofia empreendedora, que a pessoa precisa ter isso, né? A filosofia empreendedora, ser um vendedor, porque tem muita gente que fala assim, quando eu estou numa conversa, fala, poxa, eu não gosto de vender, eu não tenho esse perfil. Eu falei, talvez você não tenha um perfil de vender produto específico, mas se você expandir sua consciência, treinar, você pode ficar bom também em vender esse produto. Porque o perfil de vendedor você já tem, talvez você não tenha o entusiasmo. Porque todos nós temos esse perfil de vendedor. Porque nós nascemos já, nós precisamos vender a nossa ideia com o nosso cônjuge ali na hora que nós acordamos ou quando nós moramos com os nossos pais. Tudo é uma negociação. Quando você acorda, se você acorda com o espírito para baixo ou baixo astral e não dá um bom dia legal, não consegue, né, ambientar ali onde você está convivendo, cara, então isso para mim é venda, é você saber controlar, dar um bom dia legal ali para o seu cônjuge, para o seu pai, para sua mãe, trazer uma energia legal para aonde nós estamos vivendo, né? E tem uma frase que eu falo que está escrito no livro contemporâneo, mas também está em vários livros milenares, que é do Pequeno Príncipe. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos. Então aí eu pergunto a vocês e a todo mundo que está ao meu redor, eu falo, cara, o que você está cativando na real? Né? E principalmente eu faço essa pergunta quando eu vejo algum reclamão do meu lado, ou algum amigo que está, né, meio cabisbaixo, falo, cara, o que você está cativando no seu dia a dia? Vamos lá, vamos pensar que isso aqui é real, né? Se eu estou cativando coisas boas, se eu estou levando conhecimento, se eu estou ajudando a impulsionar ali o povo, isso aí, a gente é responsável por isso. Agora, se eu estou levando coisa ruim, se eu estou fazendo fofoca, se eu pego a pessoa vem me falar uma coisa, eu levo mais tristeza para essa pessoa, então a gente também tá plantando esse tipo de coisa, que eu acho ruim, né? Então a gente realmente tem que ser responsável por tudo aquilo que nós cativamos realmente. E hoje, assim, como o nosso país tá hiper dividido, e aí eu não quero entrar em política, cada um defende o seu ponto de vista, mas nós temos que pensar como cidadão e pensar em impulsionar e fazer o bem para as pessoas. E eu falo, cara, dentro do nosso círculo aqui, se a gente estiver cativando coisas boas na nossa família, nos nossos negócios, com os nossos amigos, vocês concordam comigo que o nosso país seria um mundo muito melhor? Né? Então, essa corrente ela se quebra aqui em algum momento. Porque tem pessoas que vai cativar o mal, que vai cativar a fofoca, que vai cativar coisas ruins. E por isso que tem toda essa briga aí, né, que eu falo que é do bem contra o mal. Mas nós temos que nos unir, fortalecer, levar conhecimento, que é uma base muito forte de mudanças de paradigma e história. Comecei a trabalhar em 1996, macroeconomia voando no nosso país, o salário mínimo na época era R$ 97 e eu fazia R$ 250 por semana. Por quê? Porque eu tinha esse espírito empreendedor e era um lugar que dava muita caixinha. Eu falo que eu empreendo desde os meus 7 anos de idade. Eu vendo coxinha, biscoito e sorvete para minha avó desde os meus 7 anos de idade. Então, desde 1988, 89, eu já trabalhava. Eu chegava nos postos de saúde com isopor, oferecendo coxinha, biscoito, dias quentes, eram sorvetes, né, com gelo seco ali
na caixa de isopor, vendendo sorvete para refrescar o povo. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que quanto mais eu conseguia atender aquele cliente ali de uma maneira legal, de pegar e falar, ó, o pão pum, os ovos, é melhor levar na frente para não amassar. Desse lado esquerdo tá os materiais de limpeza, do lado direito tá os seus mantimentos. As pessoas aumentavam a minha caixinha. E aí chegou até o momento de alguns clientes que davam uma caixinha maiores, eu pegar e começar a me relacionar com essas pessoas, né? E na época eu fui, comprei o BIP, falei, quando você vir, me avisa, eu posso te auxiliar na compra, até para facilitar ainda mais ali. Então eu já tinha isso enraizado dentro de mim e eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu fazia R$ 250 por semana. Se a gente transformar em salário mínimo, aí era R$ 97 o salário mínimo mensal, eu fazia 2,5 salários por semana. Então, uma criança de 14 anos de idade, eu ganhava, na época, 10, 12 salários mínimos por mês. Então, foi muito legal que dentro da minha família, assim, eu também consegui ajudar muito essa prosperidade financeira. Até meu pai achou, falou, cara, meu filho deve estar fazendo algo errado, né? Porque eu comprava geladeira, ajudei meu pai, falei, pai, dá para comprar um carro. Aí meu pai foi até no supermercado verificar. Eu falei, pai, aqui as pessoas ganham muito dinheiro, é assim que funciona. Ele falou, eu quero vir trabalhar aqui também, vou trabalhar só meio período na empresa e vou vir na empresa que ele trabalhava e vou vir prestar esse serviço aqui. E aí foi um momento muito legal, onde eu ganhei muita maturidade, passei também por diversos setores ali do supermercado. Foi quando ressurgiu novamente a possibilidade de eu se tornar um jogador profissional. Foi no começo dos anos 2000. Eu tinha acabado de completar 18 anos, nunca tinha parado de treinar e de estudar. Então eu jogava na várzea, eu voltava correndo, eu estudava cerca de 2,5 km da escola, né? Então, quando dava meio-dia que acabava o meu turno escolar, eu voltava trotando para casa, para manter a condição física e para eu poder entregar. Então, eu joguei Copa da ANAP, Taça Jovem Pan, joguei vários campeonatos de várzea e estudando e trabalhando. Quando surgiu novamente essa oportunidade de eu me ingressar como atleta, foi quando, no final dos anos 2000, ali, começo de 2000 para 2001, um dos professores que já conhecia a minha jogabilidade, o Antônio Carlos Papel, ele assumiu a categoria de base do São Caetano, ele assumiu como coordenador, e o São Caetano estava numa evidência muito gigante, acho que vocês vão lembrar disso. Nos anos 2000 ali, em 99 tinha sido vice-campeão brasileiro, naquela Copa João Avelange, que até o Eurico Miranda colocou o SBT grandão, a Globo televisionou na época lá essa final, né, com a SBT grande na camisa do Vasco. Eles foram também, chegaram até ser vice-campeão da Libertadores, então São Caetano estava com um timaço, estava com uma boa gestão ali e estava ganhando notoriedade no Brasil. E foi bem nessa época que ele assumiu essa categoria de base e montou um projeto em Diadema, onde teria que treinar em 2 períodos para chegar forte. E então ele montou um projeto ali, era um time. Ele montou o projeto 81, 82, 83, 84. Então eu estava ali, né, na época no 81, 82, que era um time já sub-17, sub-18, para jogar, para ingressar no São Caetano ali, até para jogar uma copinha, uma Taça São Paulo, que é o sub-20. Então nós treinávamos ali em 2 períodos, e foi uma época que ainda eu estava trabalhando no SES Supermercados. E tudo na vida eu falo que a gente precisa tomar decisão e ser intencional para que o nosso caminho, né, para que a gente atinja o nosso objetivo. E o meu objetivo era ser jogador de futebol. Eu enxerguei ali novamente aquele alvo, tinha dado uma esfriada nisso. Falei, cara, se for para ser, eu vou trabalhar, vou estudar. E se for para ser, e eu acredito muito nisso, que é o meu principal pilar, depois se vocês vão ver lá, é a fé, né? A fé é acreditar realmente sem duvidar, mas a gente precisa ser intencional. Se a gente só aguardar as coisas caírem do céu, eu costumo dizer que a única coisa que cai do céu é chuva. A fé, a gente precisa se alimentar, ter esse espírito realmente de acreditar sem duvidar,
mas eu preciso ser intencional. O que que eu preciso fazer com intencionalidade para aquilo aconteça também? Então, isso eu chamo de fé, quando eu sou intencional. Eu fazer, eu me preparar, eu seguir um caminho, né, com estratégia. E aí a fé vai te ajudar a chegar lá. E eu peguei, falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir para sair do supermercado e vou focar lá, vou treinar em 2 períodos. Acabei saindo e comecei a treinar em 2 períodos. Só que eu fui um cara sempre muito movido, tinha finalizado ali o meu ensino médio, ainda não, né, tava com foco total no esporte e falei, treinei ali durante 4, 5 meses. Eu não tinha o hábito ainda de ler, dessa expansão da consciência de uma maneira mais intencional, não só dentro da escola, mas fora, né? Um jovem ainda. Então, eu saía do treino, ia para casa, assistia Chaves, Power Ranger, e aí almoçava, depois descansava, voltava para o treino à tarde. E eu fiquei durante 4, 5 meses nessa batida. Eu já tinha habilitação, eu já tinha comprado um carro, eu já tinha tirado a minha habilitação de carro e moto. E eu falei, eu preciso fazer algo para gerar dinheiro. Só que o que que eu posso fazer para gerar dinheiro, fabricar papel? Eu costumo falar, fabricar papel. E continuar alimentando o meu sonho. Eu quero jogar futebol, eu quero ser um atleta. E aí eu comecei a pensar ali o que que eu posso fazer nessas horas vagas. E na época, ali no começo dos anos 2000, tinha surgido a profissão de motoboy. E naquela época era muito rentável, porque eram poucas pessoas, né? Estavam saindo os office boys, sendo excluído ali a profissão de office boy. Toda empresa tinha um boy ali dentro, né? Que fazia todo o serviço de ônibus, com toda aquela escassez da mobilidade que nós tínhamos no nosso país, e começou a surgir a profissão de motoboy. E por que que eu olhei para isso? Porque tinha um ex-atleta de futebol que ele tinha jogado, ele tinha acabado se machucando, ele tinha uma grana, ele acabou abrindo uma empresa de motoboy, ele mesmo trabalhando, e começou a fechar alguns contratos porque ele tinha algumas entradas. E eu acabei comprando uma moto para poder fazer esse tipo de trabalho também, empreender em cima de uma moto, né? De levar essa solução. E ali, eu fazendo isso, saía do treino, pegava minha moto, empreendia em cima de uma moto e voltava para o treino à tarde. Nesse negócio, um imponderável aconteceu. Eu acabei saindo do treino e sofri um acidente. Eu desviei, foi na água espraiada. Eu tentei desviar do carro, era uma conversão sem semáforo. Eu não vi o carro, era para ter acontecido realmente, para eu cair no mundo relacionado à reabilitação, cair nesse mundo para inspiracionar pessoas, para olhar para o PCD, né, com essa parte de realmente fazer com que ele se alavanque. Eu acho que tem um microfone aberto aí de alguém. Pô, parou aqui a apresentação, né? Ou não? Estão vendo a apresentação ainda? Sim, sim. Legal. Certinho. E aí o imponderável aconteceu, eu acabei sofrendo o acidente ali, né? E não perdi a perna na hora, não perdi. Então fui socorrido, graças a Deus, eu só pedi assim para Deus na hora. Eu caí ainda acordado, eu vi que foi um acidente muito grave, então eu tentei desviar do carro, ele desviou para o mesmo lado que eu. Foi uma batida a mais de 80 quilômetros por hora. E aí eu vi que estava muito grave quando uma mulher desmaiou. E aí eu consegui tirar meu capacete, olhei e vi que estava. Parecia que cada batida do coração, parecia não, era realmente isso, porque teve rompimento da artéria. Cada batida do coração expulsava o sangue. E aí eu comecei a orar ali, a pedir para Deus para que pudesse me dar né, uma chance e tudo, ali, trabalhando no café e falar, eu preciso me acalmar, porque se eu ficar desesperado, eu vou perder mais sangue. E graças a Deus, o resgate no nosso país é um órgão excelente, né? O SAMU, fui resgatado muito rápido. Cheguei no hospital, os meus pais já estavam também chegando lá, o meu pai, a minha namorada também, que hoje é a minha esposa, então eu tinha acabado de conhecer ela na época. Foi um alicerce muito grande na minha vida. E eu lembro quando eu fui para a cirurgia, eu pedi assim para Deus, falei, Deus, só não deixa eu perder minha perna,
porque eu não tinha conhecido nenhum PCD, eu não tinha modelado ninguém a isso, né? Eu falei, cara, se eu perder a perna, ferrou, o que que eu vou fazer? Passava na minha cabeça assim, a única pessoa que eu tinha visto até aquele momento sem a perna era o senhor José, que morava num bairro lá onde eu nasci. Quando ele perdeu a perna por diabetes em torno de 55 anos, ele ficava no bar o dia todo. Então a única imagem que eu tinha era isso. Eu pedi isso para Deus ali no momento de entrar na cirurgia. E ele me honrou, os médicos foram e reconstruíram a minha perna, conseguiram reconstruir. E aí eu fiquei com aquele fixador externo. Eu lembro que meu pai falou, filhão, tá tudo certo, agora vamos focar na sua recuperação, vamos olhar para frente. Meu pai sempre teve esse olhar, né? Ele fala, cara, ó, vamos olhar sempre para frente, filho. Aqui, isso aqui vamos tirar de letra. Eu falei, é isso, paizão, vamos que vamos. E também a minha namorada Amanda me deu muita força, e por isso que eu falo que foi esse alicerce. E ali as coisas onde eu falo que a expansão da consciência, o conhecimento, e quando parece que alguma coisa ruim está passando na sua vida, é para que você possa agregar realmente conhecimento e possa sair do outro lado para ajudar outras pessoas, né? E ali eu comecei, um cara mudou a minha vida, porque eu ficava angustiado e com medo de perder a minha perna. Tinha pessoas no hospital que me alavancavam e tinha outras pessoas que me jogavam para baixo, porque eu, um jovem, eu pegava minha cadeira e ficava dando um rolê no hospital para conversar com pessoas. Eu sou um cara muito comunicativo e tinha enfermeiras que falavam assim: esse garoto não para quieto, vai acabar perdendo a perna desse jeito, porque não fica no leito, tem que ficar com a perna mais para cima para favorecer a irrigação e tal. E tinha outras que falavam, Renato. E teve um que o fisioterapeuta o Rodrigo, ele me deu uma fita cassete de presente dos Jogos Paralímpicos de 1996 de Atlanta. E ali a minha história mudou. Falei, cara, mas se eu perder a perna, aí eu vi amputado correndo, nadando, jogando basquete. Eu vi o deficiente visual jogando futebol, lutando. Eu vi o paraplégico também fazendo diversas modalidades. E ali foi onde mudou realmente, né? Eu falei, cara, se eu perder a perna, olha só o caminho que eu tenho. E eu falava com meu pai, pai, tudo que tem relacionado à reabilitação nas bancas de jornais, o senhor traz para mim, para eu poder ler sobre isso. E aí aonde é que eu falo, né? Que tecnologia e inclusão, ela caminha lado a lado. Então imagina numa época que a gente tinha uma escassez relacionada à tecnologia ainda no nosso país, internet era muito raro, internet totalmente discada, não existia ainda smartphone. Então a gente tinha que ter insumo de conhecimento através de livros, artigos científicos, essas coisas. Pedi para meu pai comprar muitos livros relacionados a isso, artigos científicos em bancas de jornais. E eu, através desse conhecimento que eu tive, então ele me presenteou ali por volta do dia 12 essa fita cassete, eu fiquei uma semana lendo, estudando e tomei uma decisão, cerca de 10 dias mais ou menos, tomei a decisão no dia 24 de janeiro de solicitar a amputação da minha perna, porque eu vislumbrei e tive uma visão de futuro que seria o melhor para a minha vida. E foi uma decisão mais acertada que eu tive. Porque aí eu busquei conhecimento e eu verifiquei que eu poderia ter ficado com uma pisada equínea, eu ia ficar com uma deambulação muito ruim, talvez ter uma escoliose no futuro. Eu poderia ter complicações graves no hospital, porque eu tinha fratura exposta no tornozelo, né? Múltiplas fraturas no pé e uma fratura exposta na tíbia também. Então, depois de ter estudado e de ter conhecimento, eu pedi para o Dr. Lucas, o chefe, porque todos os dias é um hospital de residência, era o Dr. Lucas, o chefe, e mais seis residentes. Cada dia um debridava o meu pé estava ficando necrosado. Então tinha um risco de subir uma infecção e aí poder perder a perna como um todo, perder mais uma articulação. E eu falei para o doutor, é o seguinte, eu estou decidido, olha só essa fita, por que que eu decidi? Eu acredito que eu tenho condição de se tornar um atleta paralímpico e eu vou ter uma reabilitação mais plena, eu vou conseguir deambular de forma muito melhor usando uma prótese, né? Então, cara, amputa a minha perna acima da minha fratura, da minha tíbia, porque eu vou preservar a minha articulação do joelho e
eu acredito que em 48 horas eu vou sair desse hospital, esse leito vai estar liberado, é um hospital público, esse leito vai estar liberado para outras pessoas. Tem esse medicamento que eu estou tomando que é para favorecer toda a irrigação aqui, principalmente do meu membro lá embaixo. E é um dinheiro, um medicamento que não tem no SUS. A gente está fazendo vaquinha. Meu pai já acabou com todas as economias, inclusive com as minhas que eu tinha. É um remédio muito caro. Cara, e aí eu vou parar de tomar isso aqui, né? E foi a decisão mais acertada. Ele falou, Renato, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. E aí os médicos, eu levei, né? Eu falo assim, até os médicos, para ele amputar um paciente, isso é uma cultura do nosso país, para ele tomar uma decisão também acertada, que é uma decisão acertada que para o nosso país, para os nossos governantes, seria até mais barato do que manter uma pessoa ali no leito do hospital gastando milhares de reais, entendeu? Poderia sanar a dor e dar uma prótese excelente, boa, dar uma reabilitação plena para que essa pessoa volte a produzir. Só que, infelizmente, no nosso país não acontece isso. Isso são as dores que a gente uniu e tem no Parabank. Então, eu solicitei a amputação e continuei a minha jornada, né? Se tornei atleta paralímpico, representei o nosso país durante 22 anos, como capitão da seleção brasileira, sou pentacampeão pan-americano, medalhista em 4 mundiais, fui eleito o melhor do mundo em 2014. Sou trideca campeão brasileiro aqui no nosso país. Hoje ainda eu continuo sendo atleta paralímpico. Eu falo que eu vou parar só quando realmente eu eu morrer. Eu vou continuar competindo, jogando, isso me faz bem. Eu falo que é uma terapia. Eu sou atleta ainda profissional do SESI, então eu jogo ainda campeonatos regionais e o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é uma vez no ano, sempre em dezembro. E aí, lá no final do ano, eu vou convidar todos vocês para que possam assistir. A gente pode até marcar um dia do Open Mind para nós irmos no Centro Paralímpico Brasileiro, para que vocês possam conhecer. Ali é um orgulho realmente, né? Uma das coisas que tem no nosso país que dá realmente orgulho por toda a governança, por todos os resultados que o Comitê Paralímpico, os atletas paralímpicos trazem para o nosso país. Então, eu fui reabilitado através do esporte. Eu sou uma prova viva que realmente o esporte ele reabilita, mas foi por tomadas de decisões minhas, por essa força de vontade, não por políticas públicas, sabe? Que é uma das coisas que a gente quer também fazer com que pessoas voltem a produzir. Quantos Renato Leite tem afastado lá, recebendo um benefício? Quantos Gelson, né? Que é o meu sócio também, que é um atleta paralímpico, tem recebendo um benefício do governo, que não vê perspectiva. Então, aqui também é um pouquinho do meu background profissional. Eu continuei expandindo a minha consciência, fiz uma pós-graduação, eu me formei em educação física, eu fiz a pós-graduação em atividade física adaptada por conta do Rodrigo, esse cara que mudou a minha história. Então, eu sou pós-graduado em atividade física pela Unifesp. Em 2010, 2009 para 2010, eu pivotei a minha carreira. Eu coordenava uma escola de esportes o Augusto Laranja, um colégio muito tradicional aqui em São Paulo. Estava muito legal ali minha carreira, mas eu falo que quando parece que você ou é expulso ou é tirado da sua zona de conforto, por isso que a gente tem que ser realmente, cara, por que isso está acontecendo comigo? É para eu aprender algo, vamos lá. Então, em 2007, 2007 até 2010, minha carreira muito legal jogando, tinha sido campeão pan-americano, estava coordenando a escola de esportes, cara, estava muito legal. E aí faleceu a dona do colégio, briga familiar, eles quiseram acabar com a parte esportiva e falaram assim, Renato, eu quero você no corpo docente. Cara, você tem todo um perfil para coordenar o meu corpo docente aqui na educação física também. Só que eu quero que você para com a sua carreira esportiva. Aí eu falei, não, eu não vou fazer isso, ainda eu tenho uma jornada. Eu preciso estar entre os melhores do mundo. Eu quero jogar uma Paralimpíada. Eu quero estar num pódio, né, em mundial. E aí foi por isso que eu pivotei a minha carreira. Eu acabei falando assim, cara, eu vou entrar num banco, porque num grande banco, eu vou conseguir me desenvolver. E lá dentro também eu já tinha um projeto que era levar informação para os colégios, para os professores, né? Para mudar a cabeça ali dos novos pensadores, pegar o PCD realmente inspiracional, o PCD que está entrando ali no sistema escolar,
Então eu resolvi, mandei meus currículos para o banco e entrei no Itaú na área de negócios internacionais. Gostei, eu já gostava muito dessa área porque eu viajava muito internacionalmente, então eu como capitão do time, sempre gostei da matemática, eu pegava o dinheiro do povo, do pessoal do meu time e ia negociar na casa de câmbio lá no aeroporto de Guarulhos. E eu entrei justamente nessa área. E já comecei ganhando muito destaque e fui expandir minha consciência dentro desse negócio também. Fiz Comex na Aduaneiras e entrei como analista e rapidamente, ali em menos de um ano, eu já tinha se tornado, em um ano, tinha se tornado gerente de negócios internacionais e fui graduando ali dentro do banco. Fiquei durante 6 anos. Em 2016, dezembro de 16, eu solicitei o desligamento do banco, eu pedi as contas para poder empreender, né? Porque eu já não estava tão feliz ali no banco relacionado a algumas políticas que tinha. Eu sempre gostei de levar atendimento, de precificar essas coisas, e enxerguei uma grande oportunidade em meio de pagamentos internacionais. Acabei pedindo as contas para levar essa solução. E foi aonde eu comecei a levar essa solução. Eu conheço o Gelson desde 2008. 2016, 17, a gente começa a se aproximar novamente, né? A gente só falava de esportes. Ele tinha saído também, ele é um ex-bancário, se tornou sócio de uma clínica. 2016, como eu sempre tive esse viés inspiracional de visitar pessoas em hospitais, quando o Jackson Fuma, que é o nosso embaixador e sócio também aqui no Parabenc, nosso ecossistema, né? Ele tem um equity aqui. Ele voltou acidentado lá do acidente aéreo. O presidente do Comitê Paralímpico falou: Renatão, vamos visitar o Jackson, você já tem esse viés de ir ao hospital, tal. Hoje eu levo muita informação através das minhas redes sociais, mas antigamente, como as redes sociais não tinha, na verdade, eu sempre visitei hospitais, falava da minha história, falava de esportes, falava da expansão da consciência. Fui visitar o Jackson, virou meu brother, nosso amigo, ele se inspiraciona muito em mim, se modelou. Hoje a gente usa a mesma prótese, a amputação dele é do mesmo lado, só tem dois pés no Brasil, então a gente importou esse pé dos Estados Unidos, que são coisas que a gente quer também trazer de solução aqui para o mundo PCD. E o Jackson falou: Renato, muita gente me procurando, cara, eu quero me reabilitar onde você se reabilita. E aonde o Gelson tinha se tornado sócio, levar toda essa governança, essa clínica me patrocinava. Eu falei: cara, aqui é a melhor clínica que tem. É o cara mais top. Eu conheço esse negócio já há muito tempo. Eu já fui enganado, enrolado. E aí, cara, tem muito papo que eu tô até acelerando já para abrir para perguntas para vocês. E essa clínica explodiu. Brasil todo, várias outras filiais. Graças a Deus, o Gelson ali junto com outro sócio dele cresceu muito, e eu e o Gelson falando de negócios, levei soluções de importação por encomenda, atendi a clínica em meio de pagamentos internacionais, e eu e o Gelson começou a se entrosar ainda mais, né, profissionalmente e falando assim relacionado ao empreendedorismo. O Gelson já defendia uma tese, ele tinha uma ideia, como ele foi ex-bancário, ele via ali toda a dor de PCD desbancarizado, falta de crédito, e eu, no meio de pagamentos internacionais, eu já estava levando informação, falando para o PCD expandir a consciência, falando de investimentos. A minha empresa, eu já estava dando palestra dentro do Comitê Paralímpico, e aí foi quando o Gelson abriu para mim o business do Parabenc. Então, ele é o fundador, ele chegou e: Rê, cara, eu tenho isso aqui, o que você acha disso, meu? Você tá comigo nessa? E aí ele me mostrou. A nossa ideia primeiro era: cara, vamos abrir uma clínica nossa, abrir nos Estados Unidos. Aqui no Brasil só tem duas empresas, a gente importa por encomenda, vamos fazer isso para o Brasil todo, eu, você e o Jackson. E aí ele falou: Ei, cara, eu tô vendo que você já navega no mercado financeiro. Falei: cara, aqui é legal demais, eu trabalho esse tipo de consultoria que eu levo. E além do mais, eu quero expandir para falar sobre investimentos e principalmente para a classe PCD. E aí, quando a gente viu o Parabenc, eu falei: Gelson, cara, melhor a gente esquecer negócio de clínica, porque no Parabenc eu tô realmente com você. Vamos tocar esse negócio, vamos fazer acontecer. Eu acredito muito aqui, a gente com uma fé assim, sabe, avassaladora, e acreditamos muito nesse negócio e entramos de cabeça no Parabenc. E eu falei: cara, é aqui onde a gente vai conseguir realmente levar a solução para todo o Brasil e com certeza para o mundo, né? Com todas as dores que a gente já sentiu, ele é PCD desde a infância, então desde os 6 meses de idade, ele é um sequelado de pólio. Então a gente começou a unir muito essas ideias e falamos que o Parabenc, ele é PCD first, é o PCD em primeiro lugar. Ele é um ecossistema onde nós levamos eficiência financeira,
né, para todas, tanto PF quanto PJ, mas o produto financeiro aqui, quando a gente quer trazer algo, a gente pensa sempre assim, o quanto esse produto pode impactar a vida de um PCD, né? O quanto pode impulsionar a reabilitação desse cara. Então, nós criamos o Paracrédito, que é uma linha de crédito que está hoje já em 42 clínicas, onde facilita a vida desse cara. Ele chega lá na clínica, recebe esse crédito e reabilita. Então, não existe esse tipo de crédito em outras instituições, né? Nós fundamos o Parabank em 22. Em 23, nós fundamos o Para Instituto também. Por quê? Porque o Parabank é uma empresa que precisa dar lucro, precisa se pagar. E ainda existe, tem 2,5 milhões de PCDs no LOAS que não tem perspectiva nenhuma. E tem pessoas que não têm acesso ao crédito. Então, a gente fundou o Para Instituto para poder impulsionar essas pessoas também, para que o nosso país seja mais próspero, para que o PCD possa realmente a produzir para o nosso país. Existe uma grande dor, que é uma das soluções que a gente tem no ecossistema, que é a parte educacional. Então, parabéns que tem toda essa inclusão financeira, o braço do Para Instituto, onde a gente olha para a parte social, principalmente pessoas que estão abaixo da classe E, impulsionar essas pessoas, né? A gente tem cursos aqui de desenvolvedor full stack, de Excel, onde a gente prepara todo aqui no ambiente corporativo para preparar essa pessoa, indicar ela para o esporte, indicar ela para alguma outra empresa. E a outra parte educacional que nós temos, qual é? Que é uma grande dor que as empresas sofrem por conta da lei lá de inclusão, da lei da empregabilidade do PCD, e principalmente quem sofre ainda mais as grandes empresas, quem participa de partes de licitação para o governo, se não estiver cumprindo essa lei, ela perde contratos governamentais. Então, nós temos uma célula aqui educacional onde a gente treina o C-Level, treinamos os órgãos, treinamos as células das empresas, como promover melhor essa inclusão, como receber esse PCD. A gente já desenha um projeto em D0, sanando essa dor. Cara, se eu não tiver 10 PCDs trabalhando aqui, eu vou perder o meu contrato licitatório. A gente tem um projeto desenhado onde a gente consegue, através do nosso guarda-chuva, a gente fazendo a gestão, esse PCD vai estar, de alguma forma, trabalhando dentro da empresa de vocês, né? Um exemplo, essa é uma grande solução que a gente leva aí para multinacionais, para grandes empresas, essa solução educacional. Então, é realmente um ecossistema, não é só um banco. E a nossa licença saiu agora no final do ano de 2025, onde nós se tornamos realmente licenciados pelo Bacen, onde a gente é uma sociedade de crédito direto. Então, onde a gente defendeu essa tese do Paracrédito, que é dar o crédito para o PCD, e também com todo esse clarão que está abrindo, a gente tá vindo muitas prefeituras nos procurando. Por quê? Por conta desse clarão financeiro que se abriu aí, por conta do Master, né? E graças a Deus a nossa licença saiu em tempo recorde, por ser pessoas ilibadas, por uma defesa de uma tese que não tem no mundo, tá? Então, por isso que saiu em 9 meses a nossa licença. Então, muitas cidades estão nos procurando para a gente cadastrar e liberar esse crédito ali consignado também para cidades, que é o cartão consignado, o cartão benefício consignado que nós temos também hoje. E aí, falando em outros setores, eu fundei a Gênesis Esportes, que é uma empresa voltada, né, para meios esportivos. Então, tem a parte lá futebolística. Tem toda uma resenha no meu Instagram lá, vocês podem ver depois também. É um outro papo. Tem a Concept Consultoria, que eu acredito muito assim, no poder do empresário, do empreendedor, né? Que o maior programa social é a empregabilidade. E eu vejo que falta esse tipo de consultoria para cada empreendedor, principalmente empreendedores que faturam ali acima de 50 mil reais, que só procura conhecimento ou procura alguma tratativa depois que acontece algum problema. E a Concept Consultoria é para levar toda uma solução empresarial para esse cara. Então, eu tenho um time hoje, cara, tem advogados, tem consultores financeiros que levam soluções para esse pessoal, né? Onde a gente ali, tanto eu quanto o Gelson, a gente olha só de uma maneira mais ampla mesmo, né? Onde a nossa energia, o nosso negócio está todo aqui. Aqui eu já falei para vocês as minhas conquistas. Os meus pilares são a fé, que é acreditar sem duvidar, a coragem realmente de continuar trilhando mesmo depois de várias pancadas, a coragem de continuar olhando para frente com visão de futuro,
a disciplina junto com a constância, porque eu costumo dizer que a disciplina é a ponte das nossas realizações, e a gratidão. Se a gente é grato em qualquer circunstância, a gente sempre vai ter abundância na nossa vida. Então, não importa o que a gente estiver passando, a gente precisa ser grato para continuar avançando. E para finalizar aqui, tem um videozinho de 40 segundos, que é do Parabank, só para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. E aí a gente acabou. Tá sem o som, Renan. Renato, tá sem áudio. Tá sem o áudio. Renato, Oi? tá sem o Tá áudio sem o pra áudio, gente. Renato. Não está passando? Não, Tá passando passando, mas não está, tá mas saindo sem o o som. áudio. Eu acho que você compartilhou sem dividir o som. Parar, porque já está dando até 9 horas. Né? Gente, e o nosso tempo está acabando, né? Vou até abrir para perguntas aí durante 5 minutos. Vamos lá. Vamos tentar estender, né, o nosso encontro. Claro que a gente sabe das agendas de cada um, é sexta-feira, mas todo mundo tem agenda. Por mais 10 minutinhos. Mas eu tenho uma pergunta para você, sabe? Assim, já iniciando, né, esse processo, né? Assim, adorei a apresentação, adorei a história, espetacular. E você é muito modesto, né? Você foi eleito em 2014 o melhor livro do mundo no vôlei, não? Oi, sim. Ah, isso é Tem muito até uma legal. das medalhas aqui que eu deixo na minha sala. Que legal. É Agora, assim, medalha de... como que você vê essa transposição dessa disciplina de alto rendimento, porque ninguém conquista isso à toa, né? Para a construção desse ecossistema financeiro que você fez. Tem alguma coisa que você levou diretamente pro seu empreendimento ou não? Para a sua ação empreendedora ou não? Tem demais. Eu falo, Ricardo, que tem muita sinergia, né, entre a sua disciplina ali, tanto esportiva, essa constância, quando você está construindo algo. E aí, mesmo que você, por isso que eu falo a filosofia empreendedora, mesmo que você trabalhe, e aí você tem que ter uma filosofia empreendedora, se você está empreendendo, se tiver essa mentalidade, poxa, eu estou empreendendo dentro do CNPJ do meu chefe, do meu patrão, e eu estou levando isso, levar esse conhecimento, com essa vontade de expandir a consciência, de ter essa disciplina, de fazer o seu melhor ali, com certeza você vai ter êxito. E sem dúvida alguma, que toda essa bagagem esportiva, essa gana de querer se lapidar, de se preparar, de falar assim, cara, eu fui eleito o melhor do mundo, eu sou o atleta com o maior número de jogos pela seleção brasileira. Eu falo que vai ser difícil quebrar o meu recorde, ainda eu parei cedo, né? Eu parei com 42 anos de idade, ainda eu tinha uma jornada, colegas, presidente da confederação quer que eu volte, mas, cara, as minhas decisões são sempre tomadas assim com muita visão de futuro e planejamento. Falei, não, chega, o que eu construí aqui tá bom, vai ser difícil, e eu brinco com a nova geração, né? Hoje tem uma nova geração chegando, inclusive atletas do SESI, falo, cara, vocês têm que produzir mais que eu. Eu consegui permanecer na seleção durante 22 anos como titular também, não só como atleta da seleção. Então, todos os jogos que o juiz apitou ali, eu estava como titular. Então, não é fácil. E eu sempre tive isso. Cara, o que eu preciso? É uma linha tênue ali, né? Uma linha d'água realmente para a gente estar sempre em alta performance. Então, toda essa disciplina, essa gestão de tempo também, eu trouxe para dentro do negócio. E aí você une com outro cara maluco também, que é o Gelson, né? Que tem toda essa gana também, essa gestão de tempo, a disciplina, a gana de ser vencedor. Então a gente tem esse casamento, cada um nos seus skills, né? Ele tocando mais ali a parte estratégica, ele como CEO da nossa companhia, eu aqui na parte comercial, visitando clientes, se conectando. Então a gente tem esse lado forte, eu acredito muito nisso, que o esporte nos deu essa bagagem para nós construirmos e também
abrir o campo de tudo que a gente conseguiu, tá? Então, assim, ó, imagina a gente fundar um ecossistema, a gente não abriu equity nenhum, a gente ainda, o equity que tem aberto é do Jackson Fuma, mas não tem investidor nenhum. A gente conseguiu tudo na raça e tem inclusive aqui a GD é uma grande parceira nossa, né, que incentivou também o nosso negócio. Então, graças a Deus, onde a gente senta, onde nós sentamos, quando nós falamos por ser pessoas ilibadas, pela tese que nós defendemos, pela seriedade, por ser genuíno, as empresas nos procuram por querer fazer parte desse negócio também. Falar, cara, eu quero também te incentivar de alguma forma. Eu quero que a minha marca esteja do lado aqui de vocês. Então, foi isso que aconteceu também. Hoje nós temos um contrato com a Visa de 10 anos, contrato de incentivo. Hoje, para vocês terem ideia, qualquer banco que abre aí, é dificilmente você ir lá, para você ter um BIN sponsor da Visa, o nosso cartão é Visa Internacional. Você tem que pagar milhões. A Visa e a Master, quando a gente foi lá, o Hélio estava lá em 2023, quando voltou da pandemia, que nós, com o nosso amigo, colega, dividimos o stand de 1 metro quadrado, de 2 metros quadrados na Febraban, quando retornamos lá aos eventos presenciais, e ali as pessoas conheceram um pouquinho do Parabank, vamos falar assim, não as pessoas, mas o mercado financeiro. E aí você ter duas grandes, né, duas grandes multinacionais vindo nos procurar, e aquela briga de cheques, cara, eu quero a minha empresa do lado de vocês. Então, graças a Deus, as portas vão se abrindo por conta disso, dessas coisas, né? Da governança que a gente tem aqui dentro de casa, da nossa disciplina, de ser genuíno e, cara, de trabalhar sempre com a verdade, entendeu, Ricardo? Excelente. Né? Os highlights, quais são os grandes números do Parabank hoje? Né? Quando fundou, quantos anos e os grandes números? O Parabank nós fundamos em 2022, então em outubro de 24 ele vai fazer 4 anos. Vamos se dizer que em agosto do ano passado nós relançamos o Parabank com uma nova tecnologia, já com esse contrato Visa, com incentivo para impulsionar. Então a gente saiu de 3.000 contas, lá 22, 23, 3.500 contas mais ou menos até 24. Nós relançamos na Paralimpíadas. Por que que a gente também decidiu que a Visa? A Visa é um patrocinador master da Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Então a gente relançou o Parabank na Paralimpíada como um co-patrocinador ali dos Jogos. Isso foi uma satisfação muito grande. E eu joguei, foi meus últimos Jogos Paralímpicos. O Gelson foi como telespectador, foi um sentimento. Depois a gente entra sempre nessa resenha. E ali a gente saiu então de 3.500 contas para hoje 95.000 contas PF ativas e 250 PJs. Hoje esses são os nossos números, né? E o ano passado nós ganhamos também na Grécia, em Atenas, nós concorremos a um prêmio de inovação financeira social e sustentável. Então foi muito legal esse prêmio também. A gente foi honrado, eu e o Gelson, a gente tem uma história por trás disso. Eu falo que em 2004 eu chorei muito porque eu estava na seleção em 2003, eu perdi a vaga para os Estados Unidos. A gente foi medalha de prata no Pan-Americano em Mar del Plata. O Gelson ainda não fazia parte da seleção nessa época, mas foi frustrante para mim porque eu não fui para Atenas jogar os Jogos Paralímpicos. O Gelson também não conseguiu chegar na seleção na época, eu já estava na seleção, ele não conseguiu chegar. O basquete conseguiu essa vaga, ele não foi, ainda não tinha entrado na seleção nessa época. E aí a gente até fala, cara, olha só como as coisas acontecem, como Deus é bom realmente com a gente. Depois de 20 anos, depois de 21 anos, nós fomos representar o nosso país, com a nossa companhia, falar do nosso propósito. E a gente foi aonde? Parar na onde? Na Grécia, em Atenas, onde nós ficamos de fora 21 anos atrás e ganhamos o prêmio para o Brasil, entendeu? Então, isso, cara, foi muito legal, foi surreal. Só outra medalha. Agora eu não posso deixar de fechar essa live. Eu não posso fechar essa live sem chamar o Hélio Inouye, né? Hélio, agradecer por essa aproximação e me conta um pouco sobre como que você vê o Renato. Cara, obrigado, bom dia a todos aí.
Ricardo, Renato, escutar a história do Renato de novo, assim, né? Cada hora você percebe uma coisa a mais que você não sabia, né? E é muito interessante, é muita resiliência, né? Ele, o Gelson, eu acho que é muito bacana. E tudo começou, assim, trazendo pro objetivo do Open Mind, né? Do networking, começou numa mesa, numa reunião marcada, acho que com a palavra que o Renato disse, pessoas intencionais se juntaram numa reunião de uma horinha, daquelas que todo mundo aqui, todo mundo que é executivo já deve ter entrado em várias que não deu em nada. A gente, em uma reuniãozinha de uma hora, pessoas intencionais, com networking gerado, ninguém se conhecia, a coisa andou e se transformou num case muito bacana aqui pro lado da G mais D, e suportando o Parabank aí nessas 95 mil contas agora, né? E com todo esse intuito por trás, né, da inclusão social que o Parabenc traz, e cada vez que eu sento com o Renato, de novo, ele me conta mais alguma coisa, a gente realmente, nesse mundo, a gente não tem noção do que a gente fala aqui nessa live de sexta de esporte, né? A gente, meros executivos, a gente já trouxe pessoas aí do esporte mesmo, triatletas, e hoje a gente trouxe um cara que representa uma parte que às vezes a gente não olha, né? A gente não tem noção. Se a gente não tem ninguém na família um PCD, a gente não sabe essa dor, a gente não sabe o que a pessoa sofre para seguir o sonho. Então é muita resiliência mesmo. Parabéns, Renato. Obrigado aí, pessoal. Espero ter contribuído. É isso. Meus amigos, Giovana, por favor. E aplaudir, Bigliazzi. Ah, tá. Não, muito bom. Assim, eu reforço, né, um aviso inicial que o Lúcio deu, né, a abertura desse nosso encontro aqui. Dia 7 de março estaremos no Ibirapuera, né? Se programem, né? Fiquem atentos ao nosso calendário que está dentro da nossa plataforma, dentro do nosso app. A gente vem aprimorando o calendário. Eu posso dizer que diariamente, né? Consolidando os rituais de encontros presenciais que temos dentro do Open Mind. Sempre teremos encontros em São Paulo na primeira quarta-feira, no Rio de Janeiro na segunda quarta-feira do mês, em Minas na terceira quarta-feira do mês e no Cone Sul, em Curitiba, principalmente na quarta-feira do mês. Então sempre teremos encontros presenciais. Se aprendam, né? Se acostumem com esses rituais, porque eu acho que fica uma forma muito simples com que a gente congregue de uma maneira presencial toda essa conexão virtual que a gente faz, né? Então, assim, eu agradeço, Renato, sabe? Assim, foi uma aula, né? Inspiradora, que mostra que os problemas são muito pequenos, a vida é boa, né? A gente só precisa entender a vida do jeito que ela é, né? A vida é muito boa, né? E você, como todo mundo que já esteve nesse palanque aqui, são pessoas absolutamente especiais, como todos os membros do Open Mind, né? Todo mundo que entra no Shake Hands comigo sempre acaba ouvindo assim, pô, vocês são muito especiais, né? E é isso que faz a diferença do Open Mind, porque na verdade vocês é que fazem essa diferença acontecer diariamente. Renato, muito obrigado. Agradeço a Bigli, participação de todo mundo. Por favor. Bigli, manda, Renato, parabéns. Manda o vídeo pra gente com som num dos grupos do Open Mind, porque eu gostaria muito de vê-lo novamente, que estava Perfeito. Perfeito, Hugo. Renato, passa para o Ô, pessoal, Peterson. eu tô com a câmera fechada aqui, tô acompanhando, eu estava aí com a câmera aberta no início da transmissão, né? Fiz a abertura, mas eu queria aqui, em nome do Open Mind também, reforçar aí as palavras do Bigliazzi, agradecer ao Renato Leite, né? O Gelson também, o Gelson, o Parabenc é vizinho aqui do Open Mind, o Gelson é meu vizinho de condomínio, né? Então, estamos em casa. E quero também reforçar aí o convite que foi feito aí para o Renato Leite e para o Gelson, para no dia 26, né, agora de fevereiro, nós vamos ter o encontro presencial do Open Mind, semana que vem, aqui em São Paulo. Na verdade, estava para São Bernardo, mas pela quantidade de pessoas, nós mudamos para um local maior em São Paulo, né? Já estamos aí com quase 100 pessoas inscritas. Então, quero contar com a presença aí do Renato e do Gelson para que vocês possam ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, né? Então, muito obrigado aí, Renato. Com certeza. Obrigado, Luciano. Gente, obrigado, foi uma honra, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Me sigam lá nas redes sociais, o QR Code está na tela também, tanto eu quanto o Parabenc.
e eu estarei à disposição. Com certeza eu estarei lá no evento lá, iremos nos encontrar aí pessoalmente. Tá bom? Beleza, pessoal. Muito obrigado. Uma boa sexta-feira Um a abraço, todos aí. pessoal. Tchau. Obrigado a todos. Bom final de semana. Parabéns de novo, Renato. Um abraço, até mais, querido. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia.